Boa noite, gente. Meu nome é Fernando Cedrim, tá? Trabalhar com vocês no preparatório básico de concurso, no PBC, e também no INSS, né? Esclarecer assim algumas coisas. Acho que no primeiro dia a gente tem que pontuar algumas coisas para a gente deixar claro e todo mundo entender o que a gente está trabalhando, tá? Quando a gente está iniciando uma turma agora de PBC e INSS, às vezes, principalmente quando a gente fala em matemática, aquele candidato que vai fazer o INSS diz, poxa, mas para mim não é matemática, não é? Para mim é raciocínio lógico. E é uma das coisas que a gente vai desmistificar, né? No primeiro momento, a gente tem 2 meses agora de preparatório básico de concurso, que serve para todo e qualquer concurso, pavimenta, e no terceiro mês, aí separa o PBC, que continua com o preparatório geral, e o INSS, que vai específico para o concurso do INSS, tá? Quando a gente fala em matemática básica, quando a gente fala em preparatório básico na minha disciplina, aí eu tenho que falar especificamente da minha agora, em matemática, serve para os dois, beleza? E vou explicar por quê. Quem vai fazer INSS aqui? Pronto. Principalmente para quem vai fazer INSS. Para os demais, também. O que vai ter de diferencial para vocês é que quando a gente direcionar no terceiro mês para INSS, a gente vai para o raciocínio lógico matemático com a parte de lógica clássica, que é uma dúvida que todo mundo tem. Quando se fala raciocínio lógico, o cara pensa só no quinto e último tópico do raciocínio lógico. Porque o raciocínio lógico, o RLM, é o raciocínio lógico matemático. Para que vocês entendam, eu vou mostrar, porque vocês precisam saber exatamente o que a gente vai trabalhar e por que vocês estão estudando tudo isso. E para os demais que vão fazer os concursos em geral, tanto os concursos que caem matemática, como os concursos que têm raciocínio lógico matemático, você precisa da matemática básica, ponto. E aí eu vou explicar por quê. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai trabalhar, e eu botei aqui matemática barra RLM, quando a gente vai trabalhar, esse está fraquinho, deixa eu pedir aí outro. Quando a gente vai trabalhar o raciocínio lógico matemático, o RLM, nós dividimos isso em 5 tópicos. E aí vai ficar muito claro agora por que da matemática básica. O primeiro tópico do raciocínio lógico matemático, primeiro tópico, teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos. Ponto. Eu tenho os problemas que envolvem conjuntos na matemática e tenho os problemas que envolvem os conjuntos nas proposições, nas assertivas, como queiram chamar, nas questões de raciocínio lógico. Quando a gente trata, principalmente a gente vai entrar nisso aí, todo, algum, nenhum, tá? Teoria dos conjuntos. Então, a teoria dos conjuntos está presente nas questões diretas de matemática, como também de raciocínio lógico matemático. 2. Esse tópico, eu costumo brincar, eu digo, isso é cumprido com só um dia de fome. E aí, para vocês vão ver exatamente o que eu estou dizendo agora. Segundo tópico é a álgebra, que em alguns editais, em alguns momentos, em algumas bancas, essa álgebra, ele acrescenta dizendo álgebra linear simples. Professor, o que é isso? Álgebra ou álgebra linear simples, como queira. Eu vou dar alguns subtópicos, alguns exemplos para vocês, tá? Então, quando a gente vem para cá,
nessa álgebra, ou álgebra linear simples, ó, nós temos, como exemplo, função afim, progressão aritmética, que é a PA, e juros simples. Se não contaram essa historinha para vocês, que esses três conteúdos se trata da mesma coisa, com contextualizações diferentes, eu vou contar essa historinha para vocês. Vocês vão ver que matemática tem uma razão de ser. E que tem aplicação na nossa vida cotidiana. E é isso que as bancas examinadoras buscam. Deixa eu só chamar a atenção para vocês de um detalhe. A pergunta que mais persegue o estudante desde que ele chega lá, no ensino fundamental, até quando ele sai da escola, no ensino médio, na matemática é: para que serve isso? Já tem gente rindo. Para que eu vou usar isso? Ou aquela célebre frase: se eu soubesse quem inventou a matemática, eu matava. Né? E matemática, ela termina sendo uma vilã. E não uma mocinha como deveria ser. Ela ajuda muito mais, gente, do que atrapalha. Porque não foi passado da forma correta. Vamos lá. Depois disso, eu tenho, olha para cá, função exponencial. Como assim, professor? Função exponencial? Claro. Claro. Vou explicar. PG, progressão geométrica. E juros compostos. Tá? Vou botar aqui, juros compostos, que rege o nosso sistema financeiro, né? Vocês sabem que juros simples, ele é praticamente utópico. A gente estuda, a gente usa de forma informal, porque o nosso sistema financeiro é um sistema de capitalização composta. Tivemos agora o concurso do Banco do Brasil, domingo passado. E aí a gente trabalhou muito essa matemática financeira com os nossos alunos. Tá? Então vamos lá. Então, só aqui nós temos 6 tópicos, 6 subitens do segundo item do raciocínio lógico matemático. Aí a gente continua nessa álgebra ou álgebra linear simples. Os problemas aritméticos ou algébricos, como queira. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Os problemas algébricos que nós precisamos, muitas vezes, dos sistemas do primeiro grau para responder esses probleminhas. Está na aula de hoje. Daqui a pouquinho a gente bate esse papo. E todos os seus outros pré-requisitos, né? É que eu estou me lembrando rapidamente. Quando eu venho eu vou só... E aqui a gente vai acrescentar outros à medida que a gente for batendo o papo. E quando eu for trabalhar, no terceiro mês, o raciocínio lógico matemático propriamente dito, eu estou com matemática, estou só explicando por que vocês estão estudando a matemática básica, vocês vão precisar disso lá na frente, como pré-requisito, como base. Se a gente não tiver afiado, a gente não vai andar aqui. Tá? E temos ainda, para a gente encurtar o nosso papo, porque eu estou doido para ir para a aula, começar a revisar. Aqui, ó, isso aqui eu vou botar aqui, reticências. Tá? Muito mais coisa. Para a gente encurtar, nós temos aqui, ó, análise combinatória. Se vier uma prova de matemática, tá lá. Se vier raciocínio lógico, vai estar lá, meu amigo. Não tem para onde correr. Depois, quarto tópico. Probabilidades.
Quinto e último tópico. Quinto e último tópico é o que se classifica de forma errônea como raciocínio lógico. É isso, não é? Isso é um tópico. A lógica clássica. Lógica de argumentação, lógica booleana, lógica proposicional, lógica clássica. Beleza? Então, isso aqui é o raciocínio lógico matemático. A gente vai estudar lá na frente. Para isso, eu preciso da fundamentação disso. Se não é a mesma coisa de você ter um carro com um pneu furado, precisar trocar aquele pneu. Você sabe como troca o pneu de um carro, sabe? Mas se você não tiver a chave de roda, você consegue trocar? Aí é aquela sensação, você vê a questão, eu já fiz isso, eu vi isso, o professor comentou, eu lembro do colégio, e a questão não sai. Vamos começar o nosso bate-papo da aula de hoje e trabalhando essa parte de matemática, enrolado nesse fio aqui, isso não vai dar certo. Vamos lá. Ó, quando vocês pegam aí o módulo, vocês vão ver logo na primeira página. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que está para vocês. Página 1. Tá lá em cima. Inicialmente, veja como tem lá. Inicialmente, vamos recordar os conjuntos numéricos. Hoje é a aula que a gente poderia dizer assim. Recordar é viver, viu? Recordar é viver. Vamos embora. Então aqui, ó. Conjuntos numéricos. A gente, desde a pré-escola, que a gente já chega e já começa a ter a ideia dos conjuntos. Mas agora a gente vai falar especificamente dos conjuntos numéricos. Esses conjuntos numéricos são conjuntos que, quando são escolhidos no enunciado de uma questão, modificam a sua resposta. Se eu tenho uma determinada questão pedindo a resposta no campo dos inteiros, dos racionais, diferentemente, a resposta vai ser se eu peço no campo dos reais. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Quem lembra quantos conjuntos numéricos nós temos? Quantos conjuntos numéricos nós temos? Vocês lembram? E quais são eles? Ninguém lembra? Vocês estão calados demais, viu? Pode não, o tio de matemática não morde não, viu? E de máscara é que não vai morder mesmo. Ó, nós temos 6 conjuntos numéricos. Para a gente, nos concursos, a maioria deles, e no INSS, 5. Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Esses 5. Professor, e qual é o 6º? Por curiosidade. Conjunto dos números complexos. Que nos últimos anos, o único concurso que eu vi colocar o conjunto dos números complexos, geometria dos complexos, enfim, foi o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Pense no edital, viu? Mais comprido que um dia de fome. Tem tudo. Tudo. Simbora. Então, ó, o primeiro conjunto numérico, o menor deles, o único conjunto numérico que tem início
É o conjunto dos números naturais. Conjunto N. Quem é o conjunto dos números naturais? Todos os inteiros e positivos, inclusive o zero. Ou seja, é o único conjunto numérico que tem início. Único. Bom, professor, tem alguma variação para esse conjunto? Tem sim. Qual é? Se você colocar no N um asterisco, o asterisco, ele viria aqui em cima, dizendo, exceto zero. São todos os inteiros e positivos e o zero não entra. Se eu tiver a presença de um asterisco, eu estou retirando o zero do conjunto. Tá? Segundo conjunto numérico. Segundo conjunto numérico. É o conjunto dos números inteiros. Que é o conjunto Z. O conjunto dos números inteiros, ele é um pouquinho maior. Ou infinitamente maior. Por quê? Porque no conjunto dos números inteiros, eu tenho todos os inteiros positivos e negativos, inclusive o zero. Viria aqui, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinito. Vai para o infinito. Professor, tem variação nesse conjunto? Tem sim. Aqui, aqui em cima, coloquei aqui o asterisco. Aqui eu também poderia ter o asterisco. E aqui, um mais ou um menos. Significa dizer aqui, quando eu tenho asterisco, exceto zero, mais ou menos, tá? Eu tenho aqui, positivos ou negativos. Significa que está retirando ou está sendo Só eles, tá? Quando a gente fala na matemática básica e em raciocínio lógico também de uma forma básica, porque o terceiro módulo de vocês que estão fazendo PBC é raciocínio lógico. O terceiro módulo de quem está fazendo INSS vai ser raciocínio lógico. Obrigado, meu querido. Só que quem está fazendo INSS, a gente direciona para a banca examinadora. Quem está fazendo PBC, a gente trabalha com todas as bancas examinadoras, questões de todas elas, mostrando, comparando, tá? E quando a gente tem um concurso específico, a gente foca na banca. É isso que a gente vai fazer no terceiro módulo com o INSS, tá certo? Que é o raciocínio lógico voltado para a banca examinadora e para o que deve cair na prova. Vamos lá. Então aqui, vou puxar aqui para não enganchar, não derrubar esse negócio. Vamos nós. Vamos agora para o terceiro tópico, que é o conjunto. Acho que eu vou fazer ali para não ficar tão imprensadinho aqui, né? E esse conjunto aqui a gente bate um papo maior sobre ele, que é o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. Terceiro conjunto numérico. Conjunto
dos números racionais, que é o conjunto Q. Professor, conjunto dos números racionais. E é o conjunto Q? Primeira pergunta que o camarada faz. Por quê? Né? Não poderia ser R? Né? De racionais? Por que Q? Tem uma razão de ser. Q vem de quociente, divisão. Ó, conjunto Q, quociente, divisão, é todo número A sobre B. Deixa eu trazer numa linguagem, digamos assim, bem tranquila, bem suave. A sobre B, todo mundo sabe que isso é uma fração. Toda fração é uma divisão. A gente vai falar também de frações, de porcentagem, enfim, formas de escrever as frações, decimais. Bom, então aqui, ó, A sobre B, onde A pertence, tá? Símbolo de pertinência, a Z, e B pertence a Z o quê? Asterisco. Como assim, professor? Vamos lá. Coisas que a gente sempre ouviu, às vezes a gente não sabe de onde vem, né? Preste atenção. A sobre B, onde A pertence a Z e B pertence a Z asterisco, quer dizer o quê? Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. E mais? O A pertence a Z, então quer dizer que o numerador pode ser qualquer número inteiro, positivo ou negativo, não pode? Pode. Pode? Pode, claro. E o denominador? Pode ser todo e qualquer número? Não. Quem não pode? O zero. O zero não pode fazer parte do denominador. Vamos lá? A gente ouviu desde que o mundo é mundo, da nossa professora lá do ensino fundamental. Zero pode ser dividido por qualquer número, mas zero não pode ser divisor de ninguém. Alguma coisa sobre zero? Não existe. O que eu tinha colocado aqui, ó, que eu ia falar e parei para não me alongar, mas agora, quando eu falei do zero, eu me lembrei e vou chamar a atenção, para vocês lembrarem lá do ensino médio. Outro tópico, por isso que a gente chama também às vezes de álgebra linear simples. Aquele segundo tópico do raciocínio lógico, que eu mostrei 6 subtópicos ligeirinho aqui. 7, né? Conta do mentiroso, porque teve também os problemas algébricos, que eu disse que a gente usa os sistemas do primeiro grau, os sistemas de equação do primeiro grau para resolver. Bom, vocês lembram do assunto, ou pelo menos do nome? Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Lembram disso? Que servem para que você possa dar solução a sistemas de equações com 3 incógnitas, por exemplo, x, y e z. E uma das formas de achar, eu não vou entrar nesse papo agora, saber se ele tem solução, achar a solução, é através dos determinantes. E aí a gente vai dizer, ó, só lembrando para quem está assim, lembrando do ensino médio, as carinhas novas, assim, não foi da minha época de ensino médio, claro, né? Na minha época, acabado podia estar, vocês faz assim, um pouquinho de tempo, faz uns 2 anos que vocês terminaram o ensino médio, né? Todo mundo aí com a cara muito jovem. O tio aqui já chegou nos 80, já estou nos 40, como diz a história, então já faz mais tempo. Então, quando a gente fala
desse zero, a gente está falando lá da resolução dos sistemas, onde eu tinha x é determinante de x sobre determinante geral do sistema. Então, quando o determinante geral é zero, tem ou não tem solução, não vou entrar nisso agora, só lembrando para vocês que tudo que a gente vê lá na frente depende da base. Então, zero pode ser dividido por qualquer número, mas não pode ser divisor de ninguém. Show de bola. Bom, eu quero agora, vamos bater um papo, porque esse conjunto aqui é bem legal da gente conversar sobre ele. E aí, para que eu não me estenda e escrever passo a passo, um por um, vamos ser bem práticos para que vocês entendam fazendo. Eu quero, vou colocar aqui como exemplo, assim, coloque V, aliás, coloque pertence ou não pertence. Porque quando se trata de elemento para conjunto, eu uso símbolos de pertinência. Contém, não contém, está contido, não está contido, a gente usa quando é de conjunto para conjunto, não é isso? Então vamos lá. Letra A. Eu vou colocar aqui alguns exemplos e daqui a pouquinho eu vou perguntar um a vocês e vou tecer alguns comentários. Letra A. 2 em relação ao conjunto dos racionais. Letra B. 2/3 em relação ao conjunto dos racionais. Letra C. O contrário, 3/2 em relação ao conjunto dos racionais. Letra D. A gente tem assim 0,25 em relação ao conjunto dos racionais. Letra E, 0 em relação ao conjunto dos racionais. Letra F, 0,33333 em relação aos racionais. Letra D, E, F. Letra G, vamos para cá. Letra G, π em relação ao conjunto dos racionais. Letra H, 0,259179 em relação aos racionais. GHI. Letra I. Eu quero ver com vocês o seguinte. Deixa eu ver aqui mais um. Menos 0,8 em relação ao conjunto dos racionais. Vamos ao nosso bate-papo? Vamos começar aqui, para a gente relembrar aqui algumas coisas. Coloque pertence ou não pertence. Está aqui o conjunto dos racionais. Está aqui os exemplos para a gente dizer se pertence ou não pertence. E aí a gente vai continuar com o nosso bate-papo. Primeiro, 2. Pertence ao conjunto dos racionais, sim ou não? Sim. Sim. Por que pertence? Todo número natural, vamos lá? Todo número natural é inteiro, é ou não é? Porém, nem todo inteiro é natural. Mas todo natural é inteiro. E todo número inteiro, ele é um número racional. Tá? Quem é o denominador dele? 1. Então aqui, ó, esse 2, ele 2 sobre 1, 2 ou 2 sobre 1, é a representação de infinitas frações. Eu posso dizer que isso aqui é 8 sobre 4, 16 sobre 8. É ou não é? Pode ser escrito na forma de fração? Está valendo. Pertence. 2/3 pertence aos racionais? Sim ou não? Claro. 3/2 pertence aos racionais?
Também pertence ao conjunto dos números racionais. Professor, 2/3 e 3/2, qual a diferença? Aí a gente parte para aquela definição, fração própria, imprópria. Tem importância para a gente, especificamente nos concursos públicos? Não. A gente precisa conhecer. Se eu tenho uma fração em que o numerador é menor do que o denominador, o resultado vai ser menor que 1. Se o numerador é igual ao denominador, vai ser igual a 1. Se o numerador maior que o denominador, vai ser maior que 1. Isso para a gente já basta como conhecimento disso aí. Se é fração própria, se é imprópria, ele vai perguntar isso no concurso? Banca nenhuma. Tá? Vamos ser focal. A gente precisa saber e ser focal. Vamos lá, continua. 0,25, gente, pertence aos racionais? Sim. Oi? Só transformar. Então vamos deixar bem claro e a gente já mata 2 coelhos de uma cajadada só. Seja positivo ou seja negativo, todo número decimal pode ser escrito na forma de fração. Então, ó, nem perco tempo. Ó, números naturais, números inteiros, obviamente, todo natural é inteiro. Números inteiros, números decimais, todos eles podem ser escritos na forma de fração. Então, pertence e pertence. Professor, como é que eu faço aí para colocar para fração? Mais simples aqui, ó, 25 sobre 100. Se eu simplificar isso por 25, ó, 1/4. 1 dividido por 4. 0,8, negativo, menos 8 sobre 10, uma casa decimal. Tá? E aqui, ó, simplifico por quanto? Por 2. Menos 4 quintos. Mesma coisa, olha aí, tudo na forma de fração. Próximo, 0 pertence aos racionais? Sim ou não? Para a gente acabar logo com esse papo do 0. Porque o 0 parece leproso, né? Quando a gente fala no 0, é uma dúvida da bexiga que aparece. O cabo não quer conversa com ele. Eu acho que pode, porque ele pode ser numerador. Então, se for tipo 0 sobre 1, então vai ser 0. Perfeito. Pertence, por quê? 0, vou até colocar assim, ó. 0 sobre n. Quem é n, professor? Qualquer número. Qualquer número. Só não ele. Tá? Qualquer número com n diferente de 0. Se eu tiver qualquer número diferente de 0 aí, 0 por qualquer número é 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Tá? Então, 0 sobre 0 é uma indeterminação, mas por isso que ele não pode ser divisor de ninguém. Alguma coisa sobre 0 não existe, eu não vou nem entrar nesse mérito, aí a gente fala disso quando estiver falando lá do sistema. Aí eu vou e a gente tece alguns comentários. Mas para hoje, o que é que eu preciso? Que vocês saibam que 0 pode ser dividido por qualquer número, só não pode ser por ele mesmo, claro, ele não pode dividir ninguém. E ele pertence ao conjunto dos números racionais. Professor, tem uma explicação mais simples? Se eu disse para vocês que todos os naturais e os inteiros, todos os naturais são inteiros e todos os inteiros são racionais, o 0 está ali? Tá, então pertence. Show de bola. 0,33333. Perguntinha. Vocês lembram o que é isso aqui? Dízima. Dízima, né? Show de bola. 0,259179 reticências. O que é isso aqui? Dízima. Pergunto eu, essas dízimas, quando você olha para elas, elas são iguais? Não. Qual a diferença? Uma é periódica e a outra não. Uma tem período e o período é aquilo que se repete. A outra, não. Então aqui, ó,
periódica. Período simples. Com uma única casa. Professor, período simples é porque só tem uma casa? Não. Dízima com período simples, ou uma dízima periódica, que não tem período simples, período composto, a diferença é que período simples, uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta, é que a dízima periódica simples, após a vírgula, eu tenho imediatamente o período. A dízima periódica, que não é uma dízima periódica simples, após a vírgula, eu tenho um elemento que não faz parte do período, que a gente chama de antiperíodo. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu digo que é um alienígena, que ele foi para ali, mas não é o lugar dele. Não é o planeta dele. Então aqui eu tenho uma dízima periódica simples, após a vírgula eu tenho imediatamente o período, e isso aqui pertence. Professor, se a dízima não fosse periódica simples, fosse com período composto, fosse uma dízima periódica composta, mesmo assim seria racional? Claro que sim. Toda e qualquer dízima periódica, independente da classificação dela, se tem alienígena ou não, se ela for periódica, ela pode ser escrita na forma de fração, e se pode ser escrita na forma de fração, ela é pertencente ao conjunto dos números racionais. Falando um pouquinho da dízima, deixa eu falar de mais um conceito. A dízima periódica, toda dízima periódica, independente de sua classificação, ela possui uma fração geratriz. Tá? Ou seja, toda e qualquer dízima periódica pode ser escrita na forma de fração. Ela possui uma fração geratriz. Tá? E essa fração geratriz, ela deve ser escrita na sua forma irredutível. Ou seja, o que é uma fração na forma irredutível? É uma fração que ela deve ser simplificada ao máximo, até não poder mais. Vamos lá. Π pertence ao conjunto dos números racionais? Sim ou não? Pertence ou não? Eu ouvi sussurros. Π pertence aos racionais? Sim ou não? Fala, meu povo. Quem... Ninguém quer nem arriscar, nem um chute. Pelo amor de Deus. Vamos chutar? Vamos arriscar? E aí? Pertence ou não? Não sabe? Não pertence. E agora vamos por quê? Não pertence. Quando eu digo isso nas turmas, às vezes, quando tem pessoas assim que estão querendo conversar um pouco mais, ou vocês não estão abrindo diálogo com a matemática. Que é isso, rapaz? Vamos estreitar a amizade. Ó, quando eu faço essa pergunta e o candidato, ele às vezes tem aquela dúvida e joga a dúvida, não guardem dúvida. Duas coisas vocês não podem guardar. É dúvida e foto de sogra na carteira, dá azar. Pelo amor de Deus. Não guardem. Ó, ele diz assim, professor, eu discordo. Aí eu pergunto, por quê? Aí ele vai dizer assim, professor, π não é 3,14? É não. Algumas bancas examinadoras, e a gente acostuma a isso, porque algumas bancas examinadoras, eu vou mais lá atrás, de vestibular, coloque assim, adote π numericamente igual a 3,14. A gente botou na cabeça que π é 3,14, que é um número decimal. Mas π é uma dízima não periódica. O π não tem fim. Há um tempo desse, eu vi um comentário aí que tinha um japinha.
ou ele não tinha o que fazer, ou estava no computador, né? Tinha achado já 1 bilhão de casas decimais, 1 bilhão, sei lá, de casas decimais para o pi. Esse cara não tem mal o que fazer. Porque está procurando casa decimal do pi. O pi é um número irracional, não é racional. Ele é uma dízima não periódica. Professor, traduz para a gente a diferença das duas. A dízima periódica, ela tem período que se repete. Exemplo, 0,33, ou poderia ser assim, ó. 0,21, 21, ó. Ou eu poderia ter, ó, 0,4, 231. Periódica simples, 2 casas no período. Aqui, ó, anteperíodo, período com 3 casas, mas aqui é simples? É não. Tem um número que não faz parte do período. Mas notem, na construção da minha dízima, eu tenho números que se repetem. Períodos reaparecem. Aqui, ó, dízima, não, a gente tem algum padrão aqui? Tem não, né? Eu coloquei aí no material de vocês, eu acho que eu coloquei nesse material, uma dízimazinha que foi do CESP. E o CESP colocou na prova, na assertiva de certo e errado, uma dízima periódica, perguntando se aquilo ali era ou, na verdade, tentou fazer com que você acreditasse que era uma dízima periódica, perguntando se ali pertencia ao conjunto dos números racionais. E era mais ou menos isso aqui, ó, que a gente tinha lá. A gente tinha isso aqui, ó. 0,10, 100, 1000. E aí eu pergunto para vocês se deparando com isso aqui, depois do que eu falei, vocês marcariam que aquilo ali pertence ou não pertence? Não pertence. Aquilo é periódico? Não. O que foi que a banca examinadora fez ali? Para aquelas pessoas que não lembravam ou que não revisaram, não tinha o conhecimento devido do conteúdo, acha que isso aqui é periódico e acha que existe uma repetição, quando na verdade a construção dessa dízima, teoricamente eu tenho aqui um padrão, não período. Porque se a gente olhar para isso aqui e perguntar a qualquer pessoa que preste atenção olhando para aqui e disser assim, você acha que isso aqui continua como? Eu diria 0, 10, 100, 100, 1000, 10.000, 100.000. Pelo padrão de construção, a gente acredita que vai acrescentando mais um zero, né? Mas tem repetição de período? Tem coisa igual ali? Não, não é periódico. Tá? Não periódica. É uma dízima não periódica. Você identifica como dízima com as reticências. Não tem fim. Periódico ou não? Tem repetição ou não? Aqui é uma dízima não periódica. Então, não pertence. O pi é 3,14, 15, 17, meio mundo de coisa. Mas a gente adota 3,14. Agora, todo mundo adota 3,14? Não. Se você pegasse, por exemplo, a prova do Enem, tem questões que ele manda adotar π igual a 3. Aí eu vou dizer porque alguém mandou adotar π igual a 3, que π é um número inteiro? Claro que não, né? Então, para vocês, π é um número irracional. Então tá aqui, ó. Naturais, inteiros, decimais, tudo que se escreve na forma de fração pertence ao conjunto dos números racionais. Vamos para o próximo conjunto numérico? Vou apagar esse lado aqui agora. Oi. Anteperíodo.
Anteperíodo. Se quiser tirar uma onda com ele, chame ele de alienígena. Nunca mais você esquece.